programa Origem das Coisas de hoje vai passear pela história dos instrumentos musicais e tentar desvendar o surgimento dos primeiros instrumentos do mundo. Estudioso da música, o pesquisador Wesley César afirma que a origem é milenar, da época em que os homens ainda nem eram conhecidos como Homo sapiens. Alguns historiadores dizem que o primeiro objeto musical que se tem notícia foi a flauta, há mais de 40 mil anos antes de Cristo. O fato é que a música se confunde com a história do ser humano e os luthiers são os responsáveis por materializar estes instrumentos para a humanidade, como é o caso do Emerson Reis, que decidiu viver da música por meio de seu negócio manual, a luteria. Vamos acompanhar esse passeio na história. Existem achados arqueológicos que indicam que certos materiais podiam ser usados tanto quanto utensílio doméstico, né, como instrumento musical. Tem um desses achados que é por volta de 1995, foi encontrado por arqueologistas nos Alpes da Escandinávia. É um fêmur de urso cravado com 3 buracos. Só que chamou a atenção do arqueólogo porque os buracos eram, parece que, medidos. Ele encaminhou, né, até chegar na mão de etnomusicólogos e tal, ele encaminhou para fazer a datação, né, por carbono, né? E aí estimou-se que é entre 50 mil e 80 mil anos. E aí eles começaram a achar que isso é a flauta mais antiga da humanidade. Então, meu nome mesmo, em RG, é Wesley César Noronha, mas meu nome de guerra é Wesley Lely, né, L-Y, César. Só que o César é Caesa. E por que é Caesa? Porque quando eu gravava por essa produtora lá nos anos 90, eles falaram, com que nome você vai gravar, né? Porque alguns me chamavam de Lely, outros de Wesley e tal. Eu falei, Wesley César. Você falou, putz, César? Então, peraí, vai ficar tudo em inglês. Wesley Caesa, né? Porque é em inglês, que é César, né? Então é isso. Aí juntei tudo. Apelido, com nome, com tudo. Ficou Wesley Lely César. Mas eu sou da família Noronha, na realidade. Idade, 68. Eu nasci em 1955, junto com o rock and roll, sou da geração roqueira. E aí, minha profissão, né? Na realidade, eu me especializei em guitarra, violão, porque eu tenho passagem em violão erudito também. Então, eu sou guitarrista, violonista, arranjador, compositor, mas principalmente eu sou autor de método didático, porque eu dou aula há mais de 40 anos e estou na música há mais de 50. Então, deu tempo suficiente de juntar muito material. Eu chamo de fazer sonoro, tá? Música é um apelido ocidental, que vem de musa, né? Uma coisa importantíssima é pontuar aqui o seguinte: o Ocidente criou sua própria música, o que não quer dizer que seja continuidade da música de outras culturas, até porque não sabemos se outras culturas chamam música de música. Por isso que eu chamo de fazer sonoro. Os fazeres sonoros ocidentais levam o apelido de música. Os fazeres sonoros de outras culturas humanas poderá ter outros nomes ou sequer ter nome. Segundo os neurolinguistas, a fala remonta uns 100 mil anos. Para os biomusicólogos, que é essa nova ciência que estuda as origens da música, que eu andei estudando anos atrás, para os biomusicólogos, a música foi propulsora da fala. Eu comecei a aprender violão no ano que estourou os Beatles, em 1963, 64, porque tinha uma vizinha que era professorinha de violão e parente distante do Liminha, que era dos Mutantes, né? Que depois se tornou um grande produtor e tal. E ela que me ensinou os primeiros acordes. Mas só que foi uma longa trajetória, porque depois a primeira guitarra foi em 66, mas eu só fui estudar violão erudito mesmo em 74.
Em 72, eu tive uma banda, que eu era o cantor da banda, cujo guitarrista base era um cara que ia se tornar famoso na música mais tarde, ia se tornar um dos maiores baixistas do planeta em slap, que é o Celso Pichinga. Então ele era meu guitarrista base e anos depois ele virou baixista. A seguir eu entrei na banda Made in Brasil. A banda Made in Brasil é uma referência da banda de rock no Brasil, eles são legendários. Em 80 eu excursionei com a Rita Lee, quando eu voltei já comecei a dar aula, em 81, nunca mais parei. E aí importei muito material de fora para montar meu material didático, minha grade de matéria, você trabalha com uma grade, é uma coisa muito extensa e tal. Só que eu comecei uma pesquisa em música, e aí que vem o meu lado pesquisador, que foi nos anos 70, quando eu estudava violão erudito, eu comecei a desenvolver uma pesquisa em música, onde eu relacionava a música a várias ciências. Eu montei um mapa organograma. Esse mapa original está lá no meu site. Esse mapa originou mais 3 outros mapas mais recentemente, né? E eu fui um dos primeiros no Brasil, inclusive, a escrever artigos sobre a biomusicologia, que é uma ciência que surgiu nos anos 90 na Europa. A guitarra pertence, em primeiro lugar, a guitarra elétrica é só século XX, tá? Todas as anteriores são guitarras, mas são guitarras assim, guitarra medieval, guitarra renascentista, guitarra barroca, que são as guitarras europeias. A guitarra mourisca, que é muito antiga, chegou no Brasil em 1600. O que faz, eu sempre falei isso para os meus alunos, o Brasil não é o país do futebol, é o país da guitarra. Porque a guitarra mourisca chegou no Brasil em 1600 e o futebol só no século XIX. Não por acaso, o Brasil é um dos maiores exportadores de violonistas do mundo. Violonista de primeiro mundo, né? A guitarra é um instrumento de corda. Para ser instrumento de corda, você tem que buscar qual é o tataravô, qual é o cara mais antigo das cordas. Que se tem a notícia, é um instrumento indiano chamado Ravanastron, que tem 7.000 anos. O que entra em controvérsia com essas teorias dos etnomatemáticos, que os instrumentos de corda já existiam lá na floresta, é muito difícil você pontuar de onde vem a guitarra. Então são muitas guitarras, a família das guitarras é muito ampla a família. Eu tenho toda a árvore de todas elas que eu digo da Idade Média para cá. Esses instrumentos que são de corda com corpo assim e tal, vamos dizer que os europeus deram mais ênfase a isso, né? Agora, com certeza, como é que chega a primeira guitarra na Europa? Isso é certeza, isso é um marco histórico. Por volta do século VII, a invasão da Península Ibérica pelos mouros, né? E os mouros trouxeram a guitarra mourisca, no século VII, que ficou lá na Europa, e os espanhóis trouxeram em 1600 a guitarra mourisca para cá. A palavra luthier, vem do francês e ele se refere a Lud. Lud é o alaúd, que é árabe, que mais uma vez os árabes invadindo a Europa levaram o alaúd. O alaúd e a vihuela, que já existiam na Europa, provavelmente deram origem ao que a gente chama de violão hoje. Que não é violão, é guitarra. E o violão, no século XX, eles fecham a boca e colocam um captador e já começa a primeira guitarra acústica, as primeiras guitarras acústicas. Então a profissão de lutheria é realmente antiga. Porque a gente tem que entender o seguinte, tudo antigamente era artesanal. Então o luthier é um artesão que constrói instrumentos com madeira, com equipamentos de madeira, ferro, enfim. Basicamente madeira, né? Porque os instrumentos normalmente você pega violino, viola, cello, vamos pegar os instrumentos de orquestra. Então, a maioria é tudo base de madeira, né? Qual é a anatomia da guitarra? Cabeça, braço e corpo. Fundamental. Então, o processo de construção, você tem basicamente 3 padrões. Eu estou falando de guitarra maciça, né? Agora, vou me prender com guitarra maciça. Você tem o braço parafusado ao corpo, você tem o braço colado ao corpo, existe essa guitarra semiacústica, por exemplo, pode acontecer isso.
colado ao corpo, e você tem o inteiriço, que é o famoso sanduíche. A sanduíche que eu estava dizendo, essa peça aqui é inteiriça, é uma peça só. E essa parte é colada, por isso que é sanduíche. Então esse é um processo de fabricação, é um conceito, né? É uma categoria, vamos dizer, vai. A outra seria parafusada. Isso aqui é parafusado, ó. E a outra seria colado. Wesley César defende que a música e os instrumentos são mais do que uma arte, são uma ciência. O Emerson Reis coloca na prática essa ciência na fabricação dos instrumentos de forma precisa e com muita dedicação. A luteria foi a forma que ele encontrou de trabalhar, empreender e viver de música. Vamos acompanhar. Meu nome é Emerson Moreira dos Reis, tenho 36 anos e sou luthier. Olha, eu comecei como guitar tech. Guitar tech, ele não fabrica. Então eu comecei regulando instrumentos. Eu trabalhava numa loja e eu vendia instrumentos coreanos, chineses, americanos. E eu notei que quando os instrumentos chegavam da fábrica, não sei de onde mandavam para a loja, eles chegavam muito alto. Chegava um instrumento com sonoridade estranha. E aí eu comecei a mexer naquilo para conseguir vender. E daqui, antes eu tinha que olhar entre 10 instrumentos para tirar um que eu não tinha que mexer. E eu falei, não, isso está errado. Aí eu, por minha conta mesmo, comecei a fazer isso. E eu notei que todo instrumento que eu vendia, a pessoa gostava. Até o ponto de pessoas voltarem para mim e falar, olha, um amigo meu pediu para deixar esse violão igual você deixou aqui. Porque eu fazia na frente do cliente. Era um serviço que eu tinha e os clientes gostavam. Não, vamos mexer agora. Eu tirava, abaixava. Então eu comecei a ler muito, eu comecei a estudar pela internet. Desde 2012 eu sou luthier e guitar tech. Então assim, é uma profissão gratificante. Eu conserto instrumentos, eu fabrico instrumentos, eu restauro instrumentos, desde instrumentos históricos, eu mexo com muitos tipos de instrumentos, cavaco, violão, guitarra, baixo, ukelele, bandolim, viola portuguesa, viola caipira, tem muitos instrumentos, alaúde árabe, tem até um aqui, citra indiana, instrumentos que eu nunca nem vi, não sei nem como é que faz, mas eu entendo a física, a lógica e eu consigo arrumar, consigo consertar, consigo fabricar. Hoje no Brasil nós temos madeiras de reflorestamento, né? Madeiras que são legalizadas, têm registro e tudo mais. Porém, nós temos madeiras que não podem ser vendidas. Então eu tenho um mercado de madeiras que eu posso comprar, né? Eu tenho o meu representante e tal, porém tem madeiras que eu só consigo por madeiras de demolição ou aparece alguma no mercado. Eu prefiro optar por madeiras que eu conheço a procedência. Quando eu comecei a profissão de luthier, você só vai entender mesmo o que você está fazendo depois que você tem um tempo. Porque o primeiro instrumento que eu fiz com madeira de demolição de uma construção perto da minha casa. E aí eu tive a oportunidade de ver que a madeira boa, a madeira feita para aquilo, ela é assim, vai ser o ideal para o instrumento. E o que aconteceu com o meu instrumento? Ele rachou de fora a fora. Porque a madeira de demolição não era madeira... Eu já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, mas eu queria tirar uma dúvida. Existem madeiras que ela tem uma reflexão sonora que outras não têm. Por exemplo, o jacarandá da Bahia, ela é uma madeira para lateral e fundo, ela é uma madeira a mais queridinha do Brasil e fora do Brasil. A importância de você ter um instrumento com madeiras adequadas vai desde a sonoridade, a durabilidade e vai também do som. Por exemplo, nós temos madeiras que dão muito grave
madeiras que dão agudo, madeiras que dão médio e madeiras que são mais flat, assim. O que é flat? Você vai ouvir o som das cordas. É como você pegar uma corda, esticar e afinar sem ter nada. Aí você vai ouvir um som de corda. Só que o violão, ele é como aquele toca-disco, que tem aquela, né, aquela boca. Ele vai amplificar o que está acontecendo aqui na escala, as notas, o som. Então, dependendo da caixa, da estrutura, da madeira, da forma que o leque harmônico, a madeira está aqui fora, por dentro tem uma estrutura. E o violão ele é feito para gerar uma acústica perfeita. Ou imperfeita, mas o imperfeito não quer dizer que seja ruim. Quando eu comecei, eu tinha o ideal de estocar madeira. Eu ainda tenho esse ideal. Porém, quando você vai ver o valor do metro cúbico de uma madeira, você assusta. A madeira mais barata que eu compro aqui, o metro cúbico dela é R$11.000, é o cedro. Cedrinho brasileiro. Quanto mais difícil a madeira é, mais cara ela é. Nós temos madeiras que custam R$56.000 o metro cúbico. Então, eu não tenho condição de comprar o metro cúbico. Eu compro o set. O que é o set? Eles já me vendem uma madeira de 5 milímetros. Ela já vem o tamanho certo com a lateral para o fundo. E aí ela já vem cortada. O que eu tenho que fazer é trabalhar nela, é colar, é lixar, tá? Eu tenho que dar um trabalho nessa madeira para ela ficar com 2 milímetros. E tem madeira que para eu dobrar, porque, né, a curva que os outros instrumentos têm, nós temos que fazer isso dobrando. Então tem madeira que eu tenho que deixar em 1,8 milímetros para conseguir dobrar no ferro quente, para conseguir deixar ela na espessura certa, para moldar, para a gente colocar na forma, né? Tem madeiras que eu trabalho em prancha. Por exemplo, madeiras para fazer braço, corpo de guitarra, eu trabalho em prancha. Então, eu recebo elas com 6 centímetros, às vezes até 10, entendeu? Então, a gente consegue trabalhar com produto. O cliente quer uma Les Paul, que é um formato de guitarra, e ela vai ser mais grossa. O cliente quer uma Stratocaster, então ela tem 4,5, né, 4 centímetros de largura. Então, eu trabalho com algumas pranchas, mas nós não recebemos braços feitos, tudo vem do zero, a gente faz aqui tudo do zero. Foram 2 anos mais ou menos para eu conseguir entender o quanto comprar. Porque até quando você começa, você tem que saber quanto você consegue produzir. E isso vai estar ligado diretamente com sua capacidade. Como eu trabalho com um número limitado de fabricações mensais e anuais, então eu tenho uma fila de espera de 1 ano. Tem gente que vai receber instrumento daqui a 1 ano, porque tem madeiras que está chegando de outro continente, tem um processo que vai ter que ser feito, o instrumento tem que ficar, a caixa fechada, ela tem que ficar 2 meses. Tem um instrumento que eu até comentei, que ele vai para a Austrália. Então esse instrumento, ele teve que ficar climatizado aí 2 meses. Mas isso você só vai adquirir com experiência e o feedback do cliente. Como eu já mandei muito instrumento para Canadá, Alemanha, Austrália agora, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, bastante Portugal, agora tem muito brasileiro indo para Portugal. Que eu sei de cabeça são esses, fora outros que eu não sei, que deve estar sendo vendido lá pela Europa. Eu tenho atualmente 138 instrumentos fabricados, desde o começo da minha carreira até hoje. Os meus pedidos, dos meus materiais, madeira, porque eu não trabalho só com madeira, né? Eu tenho trastes, eu tenho tarraxas, eu tenho produtos para pintura. Produtos para pintura, eles têm um prazo de validade, então eu estou sempre trabalhando, eu tenho sempre, por exemplo, 1 litro, eu pinto muito instrumento, 1 litro de verniz, né? Vou falar assim. Mas antes do verniz, eu tenho que passar o fundo verniz, que é para selar os poros. Depois eu envernizo fosco ou brilhante, vai depender do gosto do cliente. Se eu estiver falando de instrumento clássico, que é violão, né? Geralmente eu não pinto de cores, é natural. Mas se o cliente pedir, eu pinto também. Guitarras, aí, não, a gente trabalha com produtos. Eu quero uma cor azul bebê, eu quero vermelho Ferrari. Então a gente tem um catálogo de tintas. Nessas tintas coloridas, eu mando fabricar a quantidade de pintar 3 guitarras no máximo. É a quantidade mínima que eles fabricam para mim. Então nessas cores eu ofereço o catálogo para o cliente, ele escolhe as cores
E eu, de tinta é isso. Agora, de produto, eu tenho produto, vamos dizer, para... assim, produtos para trabalhar um ano. Hoje trabalha só eu, já cheguei a ter 2 funcionários comigo. Mas hoje só trabalha eu, só eu. Eu faço tudo. A forma que eu organizo os pedidos vai mediante a demanda. Vamos colocar um exemplo. Janeiro. Emerson, eu quero um instrumento com você. Vai ser entregue quando? Meio do ano. Os instrumentos de janeiro eu estou entregando agora. Então o prazo mínimo meu é 6 meses, o prazo máximo 1 ano. Chega um ano, geralmente eu já entreguei tudo e começa a se abrir uma nova janela. Poxa, às vezes aparece pessoas querendo instrumento urgente. Infelizmente eu não tenho instrumento urgente. Por quê? Eu trabalho com essa linha de pedidos. 6 meses, 1 ano. Geralmente instrumentos pequenos, como cavaco, bandolim, eu consigo entregar antes de 6 meses. Então são instrumentos que às vezes o prazo está ali 8 meses, porque o meu prazo é o seguinte, eu consigo fazer um número X mensal. Então vai fechando, eu vou fechando as minhas lacunas. À medida que esse ano, provavelmente, eu vou fazer 24 instrumentos. Eu trabalho pelas redes sociais, Instagram, Facebook, site próprio eu tenho também. Mas a melhor propaganda é uma pessoa estar do lado de alguém ou ver o instrumento que eu fiz. Essa ainda é a melhor propaganda. Vendas online hoje são 60% do meu negócio. A minha loja, a pessoa só vem aqui se ela marcar horário comigo. Mas os 40% ainda são de indicação. Indicação. As pessoas veem meu serviço, a pessoa indica o meu serviço, o cliente satisfeito. Tem cliente que só faz isso. Na época da pandemia, foi a época que eu ganhei dinheiro a rodo. Por quê? Os luthiers fechados, eu aqui trabalhando sozinho, e cliente, eu tô em casa, tô ficando doido, meu instrumento tá ruim. Chama o Uber, eu pego aqui em cima, eu vou mandar pra você. E aí eu comprei umas capas bem grandes, de plástico, e aí eu higienizava o instrumento e fechava. E aí higienizava tudo. Com capa, com case, higienizava tudo. Aqui são instrumentos, braços feitos aqui. Esse braço é de roasted maple, né? Eles pegam uma madeira canadense, americana e cozinha ela, que ela fica nesse processo mais escuro, né? Ó, feito aqui. Esse outro braço é em Jacarandá da Bahia. Olha que coisa linda. Esse é de demolição. Ele era cerca. Olha os furos, né? Onde passava os buracos e tal. Teve coisa até que eu não consegui tirar, que tem um parafuso aqui que ele chega até quase na metade. Mas é tudo coisa bem feita com produtos reaproveitáveis. E aqui está um cavaco, quase 100%, lateral e fundo, Jacarandá da Bahia. Estampo está até figurado, vocês conseguem ver, ó. O instrumento, quando ele começa a ser feito, ele não é bonitinho assim. Ele tem, né, os processos. Esse aqui é um tampo imógno, lateral e fundo em buia. Então a marchetaria é maple. Então a gente tem, né? E aqui é um bandolim. Ainda tá saindo processo, tampa em marupá, em buia. Aqui é onde vai os filetes. Então, vários processos, né? Você pega a madeira assim e transforma numa madeira para dobrar, né? O meu estoque pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Ó, essa madeira aqui, vocês vão acreditar onde eu achei isso aqui, no lixo. Isso aqui é roxinho, tudo roxinho, dá pra fazer escala. Essa madeira tava fazendo uma reforma em algum lugar. Eu sou daqueles que passa com o carro olhando pra dentro dos lixos. E se tiver madeira, essa porta velha aqui, ó, tava também no lixo. E a irmã dela, a outra parte do portal, quer dizer, né? Tá aqui, ó. O que é isso? Mogno. Então, ou seja, madeira gratuita, jogado fora. Então eu coloco todas as madeiras juntas, elas criam aqui um ecossistema delas aqui, um clima legal, bacana. E geralmente essa que eu peguei no passado, essa aqui eu peguei ela molhada no passado, mas é uma madeira bem densa, então vai ficar aqui, ano que vem eu trabalho com ela. E eu fui estudar música mesmo, autodidata, nunca tive aula com ninguém, comprava revistinha, acompanhava ensaio da galera para ver o que eles estavam falando. Eu sou de uma época que não tem internet, eu tenho 36 anos, então, né, na minha época a internet era só
Veio lá depois, 2003, 2005, veio com internet. Então eu tive que tirar as coisas de ouvido. Quando eu cheguei na guitarra, a guitarra foi tipo um acidente. Os músicos foram todos trocados, eu já estava em outra igreja, já estava em outro negócio. E aí, um amigo meu sabia que eu tocava baixo, só que ele virou pra mim, ó, eu sou baixista. Ele era o líder da parada, eu sou baixista, já tem batera, já tem violão, você vai ter que, pra você só sobrou a guitarra. E pra mim a guitarra foi o instrumento mais difícil. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fui pra guitarra, a primeira vez que eu toquei guitarra, eu usei um pouco do violão e do baixo. E eu consegui, aí eu me senti assim, falei, cara, é isso. Eu persegui até achar. Então, a guitarra, ela me fez estudar. Eu comecei a tocar guitarra com 18 anos, então já tinha internet, eu já tinha acesso a algumas coisas, e isso facilitou meus estudos. Eu via vídeos de Guitar Heroes que eu sempre ouvi, que eu sempre admirei, e aí a partir daí eu falei, não, é isso. E aí eu parei. Quando você fica pulando de galho em galho, você nunca consegue se dedicar àquilo. E aí eu parei, falei, não, hoje eu toco violão, é claro, mas guitarra é minha paixão. E a partir daí eu decidi, eu falei pra mim, eu vou viver de música. E aí a luthieria, ela veio como esse entendimento, cara, eu quero viver de música. Então essa foi a resposta pra mim. A luthieria foi uma resposta pra mim, assim, como viver de música. E tem muito caminho pra essa guitarra estar desse jeito, e um dia ela esteve desse jeito. Então, desse passo até esse, né, é um caminho longo, várias horas, muita mão de obra, muitos detalhes, e isso é que faz a profissão ser gratificante, é você tornar essa madeira aqui, ó, ela é essa daqui, uma madeira bruta, que virou isso aqui, e depois vai virar, é lógico, essa aqui tá na mesma marca que essa que eu tô fazendo, essa aqui é o Ibanez, mas é para representar, né, todo o processo, madeira, começa no acabamento, mais acabamento, e chega a virar uma guitarra desse padrão.